E se eu perguntasse para você hoje, porque o dia de hoje nós chamamos de presente, o agora é o presente, e é um presente de Deus para todos nós. Então, neste presente, neste dia, eu pergunto a você, qual é o valor da sua vida? Que valor a sua vida tem? Qual é o significado da sua vida? Qual é a importância da sua vida? Qual é o reconhecimento que a sua vida tem? Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus com vocês. Lá em 1 Crônicas 29:15. Olha o que diz o texto. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como também foram os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há permanência. Vamos pensar um pouquinho, o que esse texto está querendo dizer? Somos estrangeiros, quer dizer o quê? Não somos daqui. Somos peregrinos. Sabe o que seria um peregrino? Alguém que está de passagem por algum lugar. Ele está peregrinando. Como foram também todos os nossos pais, os que passaram. Todos os seres humanos, eu e você, somos estrangeiros nessa terra e somos peregrinos. E os nossos dias são como a sombra. A sombra passa muito rápido, sim ou não? Enquanto tem sol, a gente consegue ver a sombra, mas se uma nuvem encobrir o sol, sombra já não temos mais. E não há permanência, ninguém permanece. Olha o que diz Jó no capítulo 8 e no versículo 9. Ele diz: porque nós somos de ontem, nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como uma sombra. E olha a diferença entre os dois autores que escreveram a mesma coisa acerca da vida. No versículo 25 desse mesmo capítulo 9, 25 e 26, aqui Jó, ele faz mais algumas declarações. É 9, 25 e 26, perdão. Ora, os meus dias são mais velozes do que um corredor, a minha tradução diz. A nossa vida passa mais rápido do que o Bolt nos 100 metros rasos. Lembra aquele que aqui no Brasil ganhou sei lá quantas medalhas na corrida? Ele é muito rápido. E os nossos dias são mais velozes do que, então, eu acho que é o Usain Bolt. Se não é isso, é bem parecido com isso, nos 100 metros rasos. E eles são tão rápidos, os nossos dias, que eles fogem. E não veem o bem. Eles passam como barcos, como uma águia que se lança sobre a sua presa. Já viu a rapidez que uma águia, quando ela pega um peixe no mar? É muito rápido. Você já conseguiu pegar um peixe? Sabe quando tem aqueles cardumes de peixe? Aqueles bem pequenininhos na beira da água? Eu já tentei pegar de balde. Gente, eles são muito rápidos. Milhares daqueles peixinhos e eu com um balde enorme tentando pegar, e raramente a gente pega um. Então pensa na rapidez de uma águia quando ela pega a sua presa no mar. Assim são os nossos dias, muito rápidos. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual é a sua idade marcante? Qual idade marcou a sua vida? A minha vida é marcada nos meus 16 anos. Vocês que me ouvem aqui há um tempo,
alguns estão me ouvindo, quem sabe pela primeira, segunda, terceira vez, mas eu sempre faço referência aos meus 16 anos. Foi um período marcante, um período que dividiu a minha vida. Foi o período da minha vida onde eu assumi um compromisso real, verdadeiro, de fato e de verdade com Deus. Eu marquei os meus 16. E quando eu tinha 32, eu disse, minha nossa, como o dobro da minha vida passou rápido que nem um corredor veloz. Rápido que nem uma águia quando se lança sobre a sua presa. E hoje eu já estou com 34. Eu sei que com o rosto muito menos. Mas em breve eu vou ter os meus 68 anos. Se até lá eu chegar, se dentre os dias que o Senhor contou para mim, eu conseguir completar os meus 68 anos, não sei. Mas uma coisa eu sei, o tempo que eu tenho de vida nessa terra, ele vai ser muito rápido. Jó, no capítulo 14, no versículo 2, ele faz uma outra reflexão sobre a vida. Ele diz que a nossa vida nasce como a flor e logo murcha. Foge como uma sombra e não permanece. O Salmo 90, versículo 9, diz que todos os nossos dias vão passando na indignação de Deus. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. A nossa vida, ela acaba muito rápido. No Salmo 103, versículo 15 e 16, o salmista pergunta, ou ele declara, aliás, porque o homem, os seus dias são como a erva, como uma flor do campo, assim ele floresce. Mas passando por ela o vento se vai, e já não se sabe, não se conhece mais o seu lugar. Quando você vai a um velório, eu creio que todos aqui já foram a algum. Você já viu alguém levar uma caixa de bombom no velório? Já viu alguém levar? Alguém leva uma caixa de bombom para o velório? Não. O que se leva a um velório? Flores. Porque as flores, nas Escrituras, elas são comparadas à brevidade da nossa vida. As flores, por mais lindas, mais belas, e tem flores belas, e tem flores feias. Eu amava, tinha em algumas das casas que eu morei, porque morei em diversos lugares, tinha umas florzinhas muito feias, e eu chamava aquelas florzinhas de gorduchinhas, porque aonde tinha aquelas florzinhas, dava uma vermelhinha, alaranjada, algumas roxinhas, tinha junto delas umas bolinhas verdes que a gente espremia. Quem lembra disso? Ah, vocês tudo também apertava a gorduchinha? E eu achava a flor tão feinha, tão feia. Não é uma flor bonita. Eu gostava de apertar a gorduchinha. Mas a gente vê também, durante a vida, umas flores tão belas, umas flores tão bonitas. E aí a gente olha para a vida de alguns e são que nem as gorduchinhas para mim, tão feinhas. A gente olha para a vida de outros, uma vida tão bela. Parece que um foi privilegiado e o outro não. No entanto, todos são flores, todas são flores. No entanto, todos nós temos vida. A todos nós foi dado essa dádiva de viver. Só que assim como as flores belas e as não tão belas, assim como uma vida boa e uma vida não tão boa, a vida de todos, ela passa extremamente rápido. A Bíblia declara
que todos os nossos dias, o Salmo 139, versículo 16, diz que, falando a respeito de Deus, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias. Sim. Quantos dias? Todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Todos os nossos dias foram escritos, foram determinados. Há um limite para cada ser humano. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. E a gente não consegue compreender quais são os propósitos de Deus para a vida de cada indivíduo, de cada pessoa. Mas o fato é que os nossos dias são contados. E se os nossos dias são contados, nós não podemos viver cada dia como se fosse mais um dia, como se fosse qualquer dia, ou como se fosse um dia comum. Amanhã você não vai ter mais um dia pela frente, você estará vivendo menos um dia, nesse tempo de estrangeiro e de peregrino nessa terra. Hoje não é mais um culto no MBCV, é menos um. Amanhã todos nós teremos um dia menos desses dias que o Senhor já contou para todos nós. E fazendo uma reflexão acerca disso, um dia comum, a maioria das pessoas vive esses dias em torno de si mesmo, vive esses dias preocupado com seus afazeres, ocupado com seus compromissos, concentrado nas suas famílias, dedicados a gerar recurso para o seu sustento, para a sua realização, para a concretização dos seus sonhos. E muitas vezes, gente, nesse envolvimento a cada dia, nós nos esquecemos de Deus. Muitas vezes nesse envolvimento, nesse comprometimento, nós esquecemos do Senhor. E aí a gente vai se dar por conta, e alguns ainda por uma certa religiosidade vão ter algum temor e vão pensar assim: poxa vida, hoje eu nem orei. Os que têm um pouquinho mais de temor e buscam e tentam se dedicar a conhecer mais a Deus através da sua palavra, vão pensar: meu Deus, eu não parei um minuto para ler a Bíblia. Porque a gente muitas vezes se envolve tanto nos nossos afazeres. Tem um texto das Escrituras que diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Na verdade, as pessoas que vivem preocupadas com as suas tarefas, compromissos, família e dinheiro, não que nós não tenhamos que viver a vida terrena também com isso em mente. Óbvio, Deus instituiu a família. Quem não trabalhe, que não coma. O seu sim seja sim, o seu não seja não. Cumpra com os seus compromissos e com a palavra que você declara. Agora, nós não podemos viver a nossa vida preocupado e em torno somente de nós mesmos. E hoje a gente olha para a humanidade, olha para o Brasil e pensa: por que o Brasil está assim? Vamos lá, a gente olha para um governo corrupto e pensa que é injusto nós termos o governo que nós temos sobre nós. Mas eu pergunto: quando você tem a oportunidade de ganhar alguma coisa a mais, que você não merecia, se você ganha algo a mais, aparece um valor na sua conta lá, que não era devido, você vai informar ou você vai ficar quieto? Se você, por exemplo, é um assalariado, ganha o seu salário em conta, se aparecer 2 salários no fim do mês,
é bem provável que a maioria fique em silêncio. Porque você ganhou. Agora, se faltar uma parte do salário que você entende que deveria receber no final do mês, o que você faz? Reclama, sim ou não? Se sobrar, não reclama. Se faltar, fala. Vocês estão vendo que, assim como o ser humano, ele vive uma vida egoísta, pensando só em si, não pensando em quem talvez foi defraudado pelo seu benefício. Você não se preocupa e quem sabe até diz, foi bênção de Deus. Alguém perdeu um dinheiro e você achou, você diz, que bênção de Deus. Para você encontrar, alguém perdeu. Para você ganhar, alguém foi prejudicado. Mas isso não importa. E muitas vezes, se não importa, nós ainda determinamos como bênção de Deus a nossa vida. Aí nós olhamos para o governo, os governantes, eles têm possibilidades, eles têm, enfim, algumas vias de acesso, eles têm alguns benefícios, alguns lucros que eles não deveriam, mas que eles podem usufruir. O que eles fazem? Mas e se fosse você no lugar deles? Vocês conseguem ver que nós, o brasileiro, ele tem o governo que ele merece? Não todos, mas uma grande parte. Porque não seriam melhores se estivessem lá. Porque o interessante para o ser humano é achar a vida, ou procurar essa vida. E Jesus disse que quem achar essa vida, perdeu a vida. Mas quem perder a vida por amor a Ele, vai encontrar a verdadeira vida. E o que Jesus já começa a apontar ali, ou nos ensinar, é uma vida de valor. É uma vida de importância, é uma vida de relevância, é uma vida de significância, é uma vida que tem um significado. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 13 e 14, olha o que diz o texto. Eis agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã eu vou ir para tal lugar, eu vou passar um ano em tal lugar, eu vou negociar, agora é um tempo de eu ganhar dinheiro. No entanto, vocês não sabem o que acontecerá amanhã com vocês. Olha agora o que Tiago pergunta, o que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo desaparece. Aí eu me lembro daquela chaleira com a água fervendo. Aí tem aquele vapor saindo ali, mas ele vai saindo e logo ele desaparece. E aí as escrituras, gente, elas são tomadas por esse tipo de reflexão. O que é a nossa vida? A verdade é que nós não podemos prever a vida. Nós não conseguimos pensar a vida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que pode acontecer no meu futuro. Eu não sei quais são os resultados, talvez, que eu terei na vida. Olha que interessante. Vamos para 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 24 ao 28. Dos judeus, eu 5 vezes recebi 40 açoites menos um, que eram 39. 3 vezes eu fui açoitado com varas, uma vez eu fui apedrejado. Alguém já tomou uma pedrada? Quem já tomou uma pedrada bem tomada? Aquela assim de deixar...
afligido o cidadão. Paulo foi apedrejado, ele não tomou uma pedrada. 3 vezes ele sofreu naufrágio. Uma noite e um dia ele passou num abismo. Eu imagino que é esse inferno que ele teve. Ele em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo de pessoas da minha própria raça, em perigo dos gentios, aqueles que eram de outras nações, em perigos nas cidades, perigos em desertos, em perigos no mar. Agora preste atenção, eu acho que esse aqui é o mais perigoso. O perigo que ele passava entre falsos irmãos. Em trabalhos, trabalhou muito, em fadiga, em cansaço, em vigílias, quer dizer, muitas vezes sem dormir. O que mais? Com fome, com sede, em jejum muitas vezes, com frio e sem ter o que vestir. Além dessas coisas exteriores, além de tudo isso que Paulo passou, há o que diariamente pesa sobre mim, que é o cuidado com todas as igrejas. Então, olha tudo que Paulo sofreu nessa vida externa, na vida terrena, sem contar as preocupações interiores. Vocês viram ali que tudo que ele falou foram coisas que vieram de fora para dentro. E tem uma frase de um pastor chamado John Piper. Ele diz o seguinte, com respeito à vida: se o amor de Deus para com aqueles que são fiéis a Ele e servos dele é medido por saúde, riqueza, bem-estar e conforto, certamente Deus odiou o apóstolo Paulo. Vou dizer de novo. Se o amor de Deus para com aqueles que são fiéis a Ele e são servos dele, for medido pela saúde, pela riqueza, pelo bem-estar e pelo conforto, preste atenção, se o amor de Deus proporciona só isso para os seus filhos, bom, então o apóstolo Paulo foi certamente odiado por Deus. Quando eu li essa frase eu li ela isoladamente. Esse texto me veio à memória. Porque nós não temos, gente, anote uma coisa, nem eu, nem você, nem ninguém, pode anotar aí, tem controle sobre a sua vida. E é isso que todas essas pessoas que viveram uma vida por fé, uma vida de fé, elas estão querendo nos alertar, elas estão querendo nos dizer, elas estão querendo nos ensinar. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra, e ela diz que há tempo de ganhar e tempo de perder. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de paz e também tem um tempo que é um tempo de guerra. Existe um tempo de abraçar e um tempo de afastar-se de abraçar. Existe um tempo de rir, mas existe um tempo de... E ao mais ainda... aprofundado, existe um tempo de saltar de alegria, e o contrário desse é um tempo de pranto. Agora, é interessante porque no versículo 11 do capítulo 3, ele traz uma reflexão muito interessante, e nesse final de semana eu estava ouvindo uma mensagem, e o apóstolo Neuci, ele leu esse texto, Eclesiastes 3:11. Ele leu esse texto, e quando ele leu esse texto, a minha mente começou a divagar. Tudo fez Deus formoso, em seu tempo. Tudo é belo, quando nós entendemos o tempo de Deus. Mas o mesmo texto também diz que ele colocou na mente do ser humano
o plano, a ideia, o objetivo, o foco da eternidade, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu quero que você pense o seguinte: a gente pega a Bíblia do início ao fim e pensa em nós. A Bíblia de fato foi escrita para o povo de Deus, para aqueles que creem em Deus. Quanto a isso não há dúvida. A Bíblia é a voz de Deus. Só que a Bíblia, ela vai tratar não dos benefícios. Porque tem muita gente que pensa Deus como o melhor chefe do mundo. E que se eu trabalhar mais ou menos, porque não há um justo sequer que faça o bem, não. Então perfeito eu não vou ser, mas se eu trabalhar mais ou menos, se eu for uma pessoa mais ou menos em tudo, mais ou menos boa, mais ou menos correta, mais ou menos fiel, mais ou menos ajudadora, tudo aquilo que Deus promete na sua palavra vai se cumprir na minha vida. A Bíblia tem promessas de Deus? Tem. Mas a Bíblia, o tema da Bíblia não é o homem. O grande problema é que o ser humano é tão egoísta que ele pensa que Deus está em torno dele. Isso é uma realidade. O ser humano é tão egoísta que ele pensa que Deus tem que girar em torno dele. O ser humano, ele pensa então que ele é o sol, está lá parado, e a terra, que é Deus, fica girando em torno dele. Tudo que Deus fez foi para ele. Porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo, porque a Bíblia diz aquele outro. Não, gente, é totalmente ao contrário. Tudo o que Deus fez foi para ele mesmo. Romanos 11:36, o apóstolo Paulo, esse que sofreu tudo isso que nós lemos, ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as glória, pois a ele para sempre. Gente, não foi uma pessoa rica, realizada, viajada, abençoada, com a família tudo direitinho, marido e mulher que se amam, os filhos um exemplo de pessoa, os filhos um médico, um outro, sei lá, um engenheiro de prédios lá em Abu Dhabi. E o outro um grande administrador de uma grande empresa. Imagina, 3 filhos, um médico, um grande administrador, um grande engenheiro, de arranha-céus maravilhosos, que andam de carros caríssimos, que moram em mansões, que viajam quando querem, para onde querem, e nada é difícil para eles, porque eles são uma família bendita do Senhor. Aí é muito fácil dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não, quem está falando isso foi uma pessoa que tinha enfermidade, uma pessoa que foi contra princípios da sua família, uma pessoa que abandonou tudo o que tinha de bom e de melhor para seguir a Cristo, que foi açoitado, que foi apedrejado, que foi preso, que naufragou, que passou fome, que passou frio. Mas o apóstolo Paulo, ele entendeu que Deus não gira em torno dele, mas ele tem que girar em torno desse Deus a quem ele crê, confia e vive a sua vida. Amém? Ele gira em torno desse Deus e não Deus gira em torno da pessoa dele. As igrejas hoje no Brasil, elas estão pregando o evangelho
onde Deus gira em torno das pessoas, como a terra gira em torno do sol. Só que não é isso que as Escrituras dizem, é indiferente o que está acontecendo na minha vida. Olha o que diz Filipenses 4, 4-6. Olha o que diz o texto. Regozijai-vos quando em Deus? Sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos. Por quê? Por coisa nenhuma. Não andeis ansiosos por nada. Então a própria palavra de Deus, as Escrituras, o tema central da Bíblia é Deus. É Jesus. É o Espírito Santo, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O tema central da Bíblia não é o homem. A Bíblia foi escrita para aproximar o ser humano, a criação, a criatura de Deus, do Criador. Ela vem para nos ensinar, ela vem para nos fazer crescer no conhecimento desse Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 10 e 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Fazei tudo. Para quê? Para a glória de Jesus. Quando ele termina o Pai Nosso, diz a ele: seja a honra, a glória e o louvor eternamente. Amém. Isso também é claro nas Escrituras. O quanto a nossa vida, a Bíblia também diz aos Efésios que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então não importa se você está vivendo um tempo maravilhoso na sua vida, de todo conforto, realização, você tem muitas possibilidades, ou você está vivendo um tempo difícil. Um tempo em que você olha para o lado. Às vezes a gente faz isso e vê pessoas que não têm o mesmo compromisso que você. Pior, pessoas que não vêm à igreja, não buscam a Deus, não oram, não obedecem a Deus, mas estão enriquecendo, estão desfrutando. A gente não acha isso às vezes uma injustiça, sim ou não? Isso não define a vida de ninguém diante de Deus. Isso não importa. O fato é que se você está vivendo o melhor ou o pior tempo, o fato é que nós fomos criados para glorificar a Deus em tudo. E eu digo mais, gente, se a vida da maioria das pessoas fosse estável, porque mesmo essas pessoas que nós julgamos que estão bem, elas têm vazios dentro dela. E se a vida delas fosse estável, e se a minha vida e a sua vida ela fosse estável, ninguém se voltaria para Deus. Se você está aqui é porque de alguma maneira, de alguma forma você precisou dele. Se eu estou aqui é porque de alguma maneira, de alguma forma, eu também precisei de Deus. Mas para nós nos encaminharmos aí para o fim da mensagem, eu quero que você pense o seguinte: olha a falta de relevância dessa vida terrena. Já passaram por essa terra bilhões e mais bilhões de pessoas. Não existe uma estimativa fiel. Mas passaram bilhões, gente, bilhões de pessoas nessa terra. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui muito interessante. Quem aqui sabe o nome dos seus 4 bisavôs? Levanta a mão. Deixa eu ver bem aqui. Dos 4 bisavôs.
Só um. O bisavô, ele viveu ao quê? Possivelmente, seu bisavô estava vivo há 30, 40, 50 anos atrás. Talvez 60, alguns 70, que seja. Eles estavam vivos. Você sabe, Cris, tu sabe o que eles mais gostavam de comer? Carro que ele tinha? Possivelmente. Se fossem bem-sucedidos, né? O estilo de roupa, o estilo de cabelo, usavam barba, não usavam barba? Quais eram as preferências? O que eles tiveram nessa vida de importante? Importante dessa vida, que a gente julga importante? Não sabemos. Eu vejo o amor que o meu filho, ele tem pelo meu pai. Mas o filho dele possivelmente mal vai ouvir falar do meu pai. Estou falando de 4 gerações apenas. Meu pai, eu, meu filho, meu neto. Espero conhecer muito bem o meu neto. Mas o meu neto, ele não vai conhecer muito bem o meu pai. E possivelmente, assim como nós, ele não vai saber o nome do meu avô. E o meu avô morreu no ano de 85. Está recém. Vocês estão vendo que num curtíssimo espaço de tempo, a nossa vida deixa de ter qualquer um tipo de significado. Num espaço de tempo deste tamanho assim, ninguém vai saber o teu nome. Ninguém vai saber o que tu gosta. Ninguém vai saber o carro que tu teve, a casa que tu teve, a roupa de marca que você usou. Num curto espaço de tempo. Sabe a única coisa que vai fazer a diferença? Sabe a única coisa que pode continuar ecoando a sua vida? As tuas obras. E não as tuas obras voltadas para ti mesmo. Mas a única coisa que vai ter algum sentido na tua vida são as coisas que você realizou, que não foram em torno de si mesmo, ou em torno dos seus filhos, ou em torno daquelas pessoas que vivem ao seu redor. Porque esses aí são ingratos e vão esquecer o que você fez. Porque as pessoas que nós mais ajudamos são as mais ingratas. Porque elas ficam olhando e comparando as nossas fraquezas, os nossos erros. O seu pai que te aguentou, a sua mãe que te carregou no ventre, te carregou no colo, te deu de mamar, te alimentou, cuidou, deixou de dormir para você. Olha a vida que os pais, aquilo que os pais abrem mão para dar aos filhos. Os filhos começam a crescer e já na adolescência eles têm vergonha dos pais. Falei abobrinha? Porque eles não concordam com você, porque eles não gostam de certas atitudes, eles não gostam de certas culturas que você tem. Mas você deu o seu melhor para eles. Mas as pessoas mais próximas são as mais ingratas. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 3:1. Olha o que o Senhor diz.
para essa igreja. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras. Tem nome de que vive, mas na verdade estás... Deus sabia. Deus olhou para as obras dele. E assim são, quando fala de obras, fala de vida. Você está vivendo a sua vida. Mas se a sua vida não tiver uma relevância, um significado, um valor, um reconhecimento, você está morto já. Não, pastor, estou muito vivo. Vai ficar vivo ainda até os seus netos. Talvez, se assim Deus contar os teus dias até lá. Depois disso, você vai sumir. Que nem some o vapor da chaleira que está fervendo a água. A maior tragédia da vida não são os seus fracassos. É ter uma vida insignificante, sem valor, sem reconhecimento. E a gente passa a vida terrena correndo atrás destas coisas. Tem uma menina chamada Brooke, é uma menina americana, uma adolescente de 14 anos, de família humilde, que ela estudava num turno e no turno contrário ela cuidava de crianças. E com o dinheiro que ela ganhava cuidando de crianças, ela comprava a Bíblia para dar aos colegas dela de escola, porque ela tinha um grupo de estudo bíblico no intervalo da aula. Essa menina de 14 anos, ela um dia estava indo para o cinema, o carro que ela estava andando se envolveu num acidente, e no choque, ela morreu. Aí você pensa, que injustiça. Talvez você pense mais, que insignificância. No entanto, no velório dela, estavam mais de 1.500 pessoas. E o pastor usou o exemplo da vida dela para falar a respeito de Jesus no funeral. E naquele funeral, mais de 200 jovens entregaram a vida a Cristo. E receberam as Bíblias que ela comprava com o dinheiro que ela cuidava de crianças no turno contrário. Ela com 14 anos trouxe mais pessoas a Cristo do que eu com 34. Eu não ganhei 100 pessoas para Cristo. Pastorear, eu pastorei muitas. Ganhar para Cristo. Eu já ganhei muita vida. Hoje, estou tão envolvido com pastorear que eu não consigo mais ganhar. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que tem pessoas que vivem a vida como se nunca fossem morrer, depois morrem como se nunca tivessem vivido. Então, assim como todos esses bilhões e bilhões de pessoas que já passaram por essa terra, todos tiveram seus nomes esquecidos em poucos anos. E por quê? Porque viveram para si, viveram em torno de si, e a vida da maioria deles não teve nenhum significado. Amém?
mas que você possa, a partir de hoje, pensar sobre qual o significado da sua vida nessa terra. Se meninas de 13 anos, 14 anos, podem fazer o que elas fizeram sem condições, sem serem de famílias abonadas, será que nós, nas condições que nós temos, não podemos fazer alguma coisa por alguém?